Chega aí, então. Meus irmãos, aqui está nosso futuro pastor, em nome de Jesus. A bênção pura. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar e vamos abençoar a vida dele. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Sou grato pela vida do Brian, Deus. Que o Senhor o abençoe desde já, não somente ele, mas a família dele também, Deus. Que ele seja uma ferramenta aqui do Senhor aqui agora, Pai. Que não seja nada dele falando, Pai. Que seja somente o Senhor falando através dele, Jesus. Que o Senhor use ele, Pai, como boca sobre nossas vidas, Deus. Para nos abençoar, para nos exortar, Deus. Para puxar nossas orelhas se for necessário, Senhor. Para que o Senhor nos mostre a direção e o caminho, Senhor. E que o Senhor esteja na vida dele, guardando e protegendo ele, Deus. Dando saúde, força e vida, Deus. E que o Senhor, desde já, Pai, seja com ele, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Lucas. Eu amo você, eu amo sua família. Boa noite, Central. Boa noite, você que está em casa. É um prazer você me deixar entrar na sua casa nessa noite. É um prazer estar aqui essa noite. Eu gosto muito de estar aqui. Mas normalmente isso me gera um temor muito grande, porque eu acredito que é uma responsabilidade falar daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações e passar isso de uma maneira entendível e que gere em vocês a mesma coisa que gerou em mim. Então, sem enrolação demais, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 53, de 1 a 12. Bom, a Bíblia ela contém várias passagens que apontam para Cristo de alguma forma, tanto direta ou indiretamente. E no Antigo Testamento nós vemos nos livros proféticos uma média de 200 a 300 textos que apontam direta ou indiretamente para Cristo. A gente vai lendo e a gente vai vendo que, de alguma forma, as coisas que estão escritas ali apontam para alguém que viria para ser o nosso Salvador, o nosso Libertador. Nessa noite, uma noite de ceia, a gente se lembra disso. A gente se lembra de que era nós que deveríamos estar ali na cruz, mas Deus enviou o seu Filho para que morresse por nós. E hoje nós temos essa liberdade de poder adorá-lo em espírito e em verdade. No livro de Miqueias a gente vê uma profecia que falava que nasceria uma criança de uma virgem. E nesse livro profético a gente vê essa profecia se cumprir em Mateus, que nasce Jesus, o filho de uma virgem. Em Zacarias falam que a gente vai ver um homem que será traspassado e que a gente vai lamentar amargamente a perda do primogênito. E a gente sabe que isso se cumpre quando Jesus ele é morto na cruz. E a gente lamenta até hoje a morte de Cristo. Isaías ele foi um profeta que viveu pelo menos 700 anos antes de Cristo. E essa passagem que a gente vai ler agora, ela fala de um servo de Deus. O título aqui, um pouco antes, é O Servo Sofredor. É um servo que foi desprezado, ferido, machucado, morto, mas, através do seu sofrimento, hoje nós somos o povo de Deus. Através desse servo sofredor, hoje nós temos a nossa redenção, a redenção do povo de Deus. Essa profecia já se cumpriu. Nós celebramos isso hoje com a Santa Ceia, porque a gente entende que de fato, realmente existiu alguém que cumpriu essas profecias que foram escritas no Antigo Testamento, e existiu alguém que morreu em nosso lugar, para que hoje fôssemos justificados pelo sangue de Jesus. Vamos ler? A palavra diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde,
como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Eu lhe darei honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém? Quem aqui se considera um justo que foi salvo pelo Senhor, que foi justificado pelo Senhor? Irmão, você foi justificado pelo Senhor, que isso? Sabe, nós somos descendentes de Cristo. Nós fomos justificados não por nossas obras ou por algo que a gente fez, mas sim porque Jesus morreu na cruz para nos justificar. Eu queria que você imaginasse uma coisa comigo agora. Eu queria que você imaginasse que você está num tribunal, diante de um juiz. E na mão desse juiz, ele tem um livro, onde está escrito todos os seus pecados, todas as suas mentiras, todos os momentos em que você foi orgulhoso, todo momento que você desobedeceu, todo tipo de pecado que você imaginar, tudo de ruim que você fez, as coisas que você fez escondida e que ninguém sabe até hoje, esse juiz tem na mão e ele sabe o que você fez. E você está ali sendo julgado por esse juiz. Só que você tenta se defender de alguma forma. E você fala: mas eu fiz boas obras. Você usa vários argumentos, mas eu fui um homem bom. Na frente das pessoas, as pessoas viam em mim que eu não fazia nada de ruim. E na verdade, que os seus argumentos não valem de nada para esse juiz. Nada do que você fala, nada do que você fez anula o que está escrito nesse livro. Esse juiz, ele tem os seus pecados anotados. Ele tem as suas falhas anotadas e nada do que você fala serve. E o juiz espera você terminar de dar o seu argumento. Ele vira e fala para você: o salário do pecado é a morte. E neste momento você entende que não tem mais volta, não tem jeito. Você está condenado à morte, você não tem mais volta. E quando o juiz está prestes a bater o martelo e dizer que você está condenado, de repente entra um homem correndo dentro daquele tribunal
E ele entra correndo, mas sem fazer muito escândalo. E você vê que ele é um homem humilde, cheio de paixão nos olhos. E com compaixão pela sua vida, esse homem, ele vai até o juiz. E ele fala: deixa que eu leve a culpa por ele. Eu pago o preço desse homem. Eu tomo sobre mim os pecados dele. Eu pago com preço de sangue pelos pecados deste homem. Este homem que levou sobre si os pecados é Jesus. É Ele quem entrou naquela sala, naquele tribunal, e comprou a nossa vida com sangue. Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades. Nós éramos merecedores desse julgamento, mas o Senhor Jesus tomou sobre Ele os nossos pecados e as nossas dores. Isaías 53, que a gente acabou de ler, vai dizer que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa nenhuma e Ele não tinha obrigação. Deus não tinha obrigação de mandar ninguém para morrer em nosso lugar. Jesus não tinha obrigação de estar em nosso lugar. Mas por causa de uma paixão, por causa do amor, Ele decidiu entregar a sua vida e pagou pela nossa com preço de sangue. Ele foi tratado como culpado. Essas coisas que estavam escritas no livro do juiz, Ele tomou sobre Ele e disse: esse pecado é meu, essas coisas são minhas. A Bíblia diz que quem era pendurado no madeiro, numa cruz, era considerado amaldiçoado, e Jesus se considerou maldição por mim e por você. No versículo 10 a gente vê aqui que fazia parte do plano do Senhor que Jesus fosse crucificado. Jesus, Ele tinha que morrer, era plano do Senhor que Ele morresse. Deus, Ele não tem um plano B. Ele não simplesmente criou Adão e Eva, e quando Adão e Eva pecaram, eles, meu Deus, e agora? Meu Deus, meu eu, o que eu vou fazer? Não. Ele tinha isso nos planos dele. Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar, e Ele já tinha planejado todos os nossos dias e todos os dias de Jesus na cruz. Efésios 1, ele vai nos dizer que Deus, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele escolheu a mim e a você antes da criação do mundo. Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis como Jesus é santo. Ele nos adotou como filho. O que eu quero dizer com isso é que a nossa salvação e a nossa justificação, ela depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Não existe nada que você faça que vai te fazer ser justo, que mereça a salvação. Não existe nada que eu e você possamos fazer ou realizar que vai fazer com que Deus mude de ideia e falar: cara, agora o Patrick merece. Não há nada que a gente possa fazer, pois Ele já nos escolheu antes. Efésios diz isso. As cartas de Paulo dizem isso. Cristo, Ele foi enviado para morrer em nosso lugar. Ele foi enviado para morrer por aqueles que Deus escolheu. E nós somos o povo escolhido de Deus. Nós estávamos condenados ao pecado, mas pela morte de Cristo na cruz, por causa do sangue derramado, nós temos alguns benefícios. E um deles é que a cruz, ela restaura a paz entre Deus e os homens. Colossenses 1, de 20 a 22, vai dizer assim: e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz,
o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. Com a queda de Adão, nós estávamos presos ao pecado e condenados à morte. Sabe, o texto ele mostra que essa reconciliação, se você ler bem, ela parte direto de Deus para nós e não de nós para Deus. É algo que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Nós cantamos uma música aqui que é Colossenses e suas linhas de amor. E o fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Sabe, o feridos por amor é nós sermos feridos por amor como Cristo foi. Nós precisamos ter algo que fere o nosso coração. Sabe, hoje nós temos paz com Deus. O sangue santo costurou. Ele quebrou aquela barreira que existia entre nós e Deus, que o pecado havia criado. Sabe, Deus, Ele deseja que nós tenhamos paz com Ele e intimidade com Ele. Nós falamos aqui na série da Reforma sobre o Sola Escritura, e um dos modos de você buscar a paz com Deus e a intimidade com Ele é se debruçando nas Escrituras. Sabe, Deus, nós fomos reconciliados com Deus por causa da morte de Cristo Jesus. Outro benefício, a ferida do Senhor Jesus Cristo na cruz, foi o caminho para a nossa cura. Em 1 Pedro 2, 24 e 25 vai dizer assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Sabe, a gente vê no texto que Jesus, ele não apenas carregou os nossos pecados, ele não apenas tomou sobre si as nossas dores, mas ele tomou o nosso lugar na cruz. Aquela cruz era nossa, era minha, era sua. E Jesus não apenas tomou os nossos pecados, mas ele tomou o nosso lugar. Nós deveríamos ser crucificados por causa do nosso pecado. Por causa de Cristo ter decidido morrer em nosso lugar, hoje nós somos curados e libertos dos nossos pecados. Por esforço humano, nós não conseguimos isso. Em João a gente lê que Jesus, ele fala que se algo não vem do céu, diretamente do céu, nós não conseguimos realizar nada. Então nós somos limpos do pecado não porque nós decidimos parar de pecar. Deixa eu te contar um segredo: você, por vontade própria, não vai ter vontade de parar de pecar. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, ele é tendencioso a isso. Nós somos caídos, o homem, ele é caído, mas por causa do Espírito Santo que Jesus deixou para nós, que Deus enviou para nós, nós podemos hoje ser justificados e podemos ser regenerados. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, por causa de Jesus Cristo e por causa do Espírito Santo, você pode viver uma vida sem pecado. Não por esforço humano, mas por algo que vem de Deus para nós. Essa é a beleza do Evangelho, como eu disse no começo. A beleza do Evangelho é isso: um homem inocente, sem pecado, sem culpa,
tomando o lugar daqueles que eram culpados, eu e você. Essa é a beleza do Evangelho. Não existe nada de difícil nisso, cara. Você é um pecador e você necessita de um Salvador, de um justificador. Você precisa. Você não consegue por esforço próprio. Outra coisa, nós merecíamos o juízo, mas fomos alcançados pela graça. O livro de Tito vai dizer que quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Alguns versículos antes desse que eu acabei de ler, a carta está dizendo ali que nós éramos desobedientes, pecadores, vivíamos no engano, cheio de maldade, cheio de inveja, orgulhoso. E se nós formos olhar isso como pela lógica humana, pela lógica natural, nós entendemos que nós somos de fato condenados à morte. É o que nós merecíamos. Pela lógica humana, nós merecemos morrer, porque nós somos impuros. Nós somos pecadores, nós somos cheios de inveja, cheios de ódio, cheios de rancor no coração. Só que no versículo 4 que a gente acabou de ler, a gente vê a lógica de Deus em ação, a lógica divina. Pela lógica divina, Deus revela a sua bondade e o seu amor. Ele revela o que nós chamamos de graça imerecida. Nós não merecíamos a graça. O Rodrigo falou isso há um tempo atrás, a Laísa falou. Nós não merecemos a graça. Deus não nos salvou porque a gente é justo. Ele não nos salvou por causa das nossas obras, mas Ele nos salvou por um motivo, porque Ele é misericordioso. Sabe? Esse é um dos atributos mais lindos de Deus. Cristo, Ele tem muitos atributos, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é poderoso. Mas se tem uma coisa que deveria mexer com a gente é entender que Cristo é misericordioso. Sabe, isso mexe muito comigo, porque, cara, se não fosse a misericórdia de Cristo sobre nós, onde nós estaríamos hoje? Um dos atributos mais lindos de Deus é a misericórdia. E graças a Ele que nós estamos aqui hoje por misericórdia. Não vem de nós, não é do nosso esforço, não é algo nosso. É graça imerecida de Deus. Imerecida. Nós não estamos largados no mundo como um Zé Ninguém, jogados aqui e esquecidos, porque Deus, Ele é misericordioso, e por causa da misericórdia de Deus, hoje nós somos adotados e somos chamados de filhos de Deus, amém? Cristo, Ele morreu em nosso lugar, pois Ele tinha paixão por aqueles que estavam perdidos. Nós éramos esse povo perdido. Nós estávamos condenados a uma morte de cruz. Mas fazia parte do plano do Senhor que Cristo morresse em nosso lugar. Ele nos livrou de toda a culpa, de todo o pecado. Ele nos livrou de toda a ira
que Deus derramaria sobre nós. Deixa eu te contar uma coisa. A gente pensa que o inferno... A gente sabe que o inferno é algo ruim, mas deixa eu te falar, é pior do que você imagina. O inferno, ele não se trata somente da ausência de Deus, mas se trata da ausência de um Deus bondoso. Por quê? Porque Deus, ele vai estar presente no inferno, só que de maneira que nós não aguentaríamos, pois ele vai estar presente no inferno derramando a sua ira, o seu ódio. Agora imagina você estar no inferno e você vê os seus amigos indo para o inferno e simplesmente entender que não vai ter Deus para salvar, cara. Deus estará lá julgando com a sua ira aqueles que estão condenados. O inferno é a ausência de Deus, mas é Deus presente derramando a sua ira também sobre os condenados. Nós precisamos urgentemente ser feridos por amor, ter uma paixão em nós, essa paixão que Cristo tinha, essa paixão que não provém de nós mesmos. Nós, como seres humanos, não conseguiremos ter essa paixão. Nós precisamos ser apaixonados como Jesus foi. Precisamos ter uma indignação santa, uma indignação que nos faz ter paixão pelo perdido. Uma paixão por aqueles que a gente vê que, esse cara está caminhando para o inferno e eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, você tem uma célula. Você precisa ser apaixonado por essa visão. Você precisa ser apaixonado por Cristo. Essa visão não é algo aleatório, é algo que Deus deseja que nós vivemos. Sabe, se Deus te colocou em uma igreja em célula, deixa eu te contar um segredo, Ele quer que você viva em célula. Ele não te colocou aqui à toa. Ele espera que você se apaixone por Cristo, que você se apaixone por essa visão e fala, cara, eu preciso fazer parte disso. Deixa eu te contar uma coisa, quando você chegar lá no céu, Deus não vai perguntar quantas vezes você orou, quantas vezes você jejuou. Ele não vai perguntar quantas vezes você pregou, Ele não vai perguntar quão bonito você cantou na frente. Ele vai perguntar, cadê os frutos? Cadê os seus amigos que você trouxe? Pastor Wagner Carvalho, ele fala uma frase que é: o perdido não é alguém distante. Normalmente, ele está bem perto de cada um de nós. Nós precisamos ter essa paixão e derramar sobre aqueles que estão ao nosso redor. E aí você deve estar se perguntando, tá, Brian, mas o que eu faço para receber essa paixão? Tem muitas coisas que você pode fazer e eu vou te dizer 3 delas. E uma dessas coisas é: viva uma vida santificada. E 1 Pedro vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, pois eu sou santo. Você deve estar pensando, tá, mas é muito difícil. E realmente é muito difícil ter uma vida santa como Jesus foi santo. Mas Ele deixou alguém aqui, Ele deixou o Espírito Santo para que nós possamos viver isso. Jesus, Ele disse para a gente ser santo, é porque é possível ser santo, é possível ter uma vida santificada. É possível tentar viver sem pecar o tempo todo. O pecado, ele deve ser um acidente, não alguma coisa que você faz planejado.
Como eu disse da outra vez, existe um pecado que ele é imperdoável, que é a blasfêmia. E o que é a blasfêmia? A blasfêmia é você pecar com a intenção de pecar. É você saber que é pecado e você continua pecando. É você dizer para Cristo que você não está nem aí pela morte dele. É possível viver uma vida santificada. Outra coisa, leia a Bíblia. Ser apegado às Escrituras vai fazer com que você tenha uma vida santificada. Você vai ter as direções daquilo que você precisa fazer. 2 Timóteo vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apego às Escrituras vai fazer com que você esteja preparado para liderar uma célula. O apego às Escrituras te dá respaldo para você ser um bom discipulador. O apego às Escrituras vai fazer com que você viva uma vida santificada. As Escrituras nos revelam a vontade de Cristo para a nossa vida. Você deve procurar. Você deve ficar ali, cara, o que Deus quer falar comigo? Não fica lendo só como um livro histórico ou uma historinha. Leia procurando alguma coisa. Cara, eu preciso que Deus fale comigo alguma coisa. Eu preciso. O apego às Escrituras vai fazer com que você tenha uma vida santificada e vai fazer com que você seja ferido por amor e que você tenha paixão pela visão, paixão pelos perdidos, paixão por Cristo. E por último, mas não menos importante, ore fervorosamente. Jesus, antes de ser preso, ele se retirou para o Monte das Oliveiras para orar. E ele orava e ele falava: Pai, se o Senhor quer, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E apareceu um anjo durante o momento em que Jesus orava. E quando Jesus estava angustiado, sabendo que estava chegando próximo à sua morte, ele ora mais intensamente ou fervorosamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Jesus, ele orou tão fervorosamente que ele suou sangue. Cara, isso não te mostra alguma coisa? Esse é o nível de oração que Deus espera que a gente tenha, uma oração fervorosa, a ponto de tipo assim, cara, eu não estou aguentando, mas eu estou aqui perseverando, porque eu sei que o Senhor espera que eu faça isso. Através do exemplo de Jesus, a gente entende que nós devemos orar verdadeiramente. E se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer. Se a gente ora de acordo com a vontade de Deus, a gente tem a convicção de que aquilo se cumprirá. Sabe, não pode ser algo comum você perceber que você foi encontrado por esse amor de Jesus. Não pode ser comum você perceber que você foi salvo e você não querer compartilhar isso para alguém. Não pode ser comum. Não pode ser normal você ser uma pessoa salva e querer guardar isso simplesmente só para você. Você deve ser ferido por amor. E nessa noite eu queria que você entendesse isso. E que você começasse a pensar aí, começasse a orar na sua mente. Senhor, fere o meu coração com uma paixão. Eu preciso, Senhor,
ser ferido por Ti. Eu preciso ser ferido pelo Seu amor, Jesus. Eu preciso que as pessoas ao redor de mim saibam que eu fui encontrado por algo muito maior do que podemos imaginar. Eu preciso que as pessoas ao meu redor vejam isso que eu estou vivendo. Sabe, tem uma leitura que a gente faz da Bíblia que é errada, que diz que nós glorificamos ao Pai quando nós damos frutos. E está errado. Nós glorificamos ao Pai quando nós damos muitos frutos. Como discípulos de Jesus, nós precisamos gerar muitos frutos para que o nome do Pai seja glorificado. Eu queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. Nós glorificamos ao nome do Pai quando nós damos muitos frutos. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o chamado para a sua vida. Para você que vive em célula, esse é o chamado de Deus para a sua vida. A célula é a visão que o Senhor plantou e deve plantar no seu coração. Paixão por Cristo, paixão pelo perdido e paixão por essa visão. Em Marcos nós vemos Jesus dizendo: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não tem preconceitos. Existe alguém do seu lado. Existe um amigo. Existe um vizinho. Existe um familiar, talvez dentro da sua casa, precisando ser alcançado por essa paixão que nos alcançou. Não jogue sua vida fora. John Piper fala sobre isso. Não jogue a sua vida fora. Viva a sua vida intensamente por Cristo. Não tem nada mais lindo do que você dar muitos frutos para o Senhor. Sabe, peça ao Senhor nessa noite que Ele derrame essa paixão sobre você. Vamos lá. Não espere o ministério de louvor começar a cantar algo. Comece você mesmo no seu lugar a dizer: Senhor, fere o meu coração, Jesus. Eu preciso me apaixonar outra vez, Jesus. Eu preciso estar desesperado,